Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo do canal Flamengo Sem Limites. No vídeo de hoje vamos falar sobre mais um superclássico no Campeonato Brasileiro. Jogo que envolve duas equipes que têm alimentado uma rivalidade muito grande, principalmente nessa última década do futebol brasileiro. Times que já decidiram Supercopa, decidiram Libertadores. Estou falando nada mais, nada menos do que Palmeiras e Flamengo. Mas antes de falar do jogo, já peço para vocês se inscreverem no canal, acionar o sininho para receber as notificações e deixa o like porque é muito importante, divulgue para os amigos e para as amigas para que o canal possa crescer ainda mais. Muito bem, vamos às informações desse jogão de bola entre Palmeiras e Flamengo, jogo que acontece às 16 horas, nesse dia 21 de abril, feriado nacional que caiu no domingão, e a partida acontece no estádio Allianz Parque, lá em São Paulo, casa do Palmeiras. Como eu disse, Palmeiras e Flamengo se enfrentam às 16 horas de Brasília deste domingo, no Allianz Parque pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. A partida será transmitida pelos canais Globo, em TV aberta, e pelo Premiere, no Pay-Per-View. Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, como é o caso de hoje, pois o mando de campo é da equipe do Palmeiras, já vem alimentando, como eu disse, uma rivalidade muito forte, uma rivalidade regional entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, representados por Palmeiras em São Paulo, Flamengo no Rio de Janeiro, e que isso sugere que esse jogo seja ainda mais emocionante exatamente por tudo que envolve, nesses últimos anos, a disputa entre essas duas equipes. São duas equipes que disputam o controle, digamos assim, a soberania do futebol brasileiro nos últimos anos. Decidiram a Copa Libertadores da América em 2021, que para o Flamengo, infelizmente, tem um certo trauma da forma como foi decidida aquela partida, naquela falha do Andreas Pereira, mas o fato é que o Flamengo não perde para o Palmeiras lá no seu campo desde 2017. Ou seja, o Flamengo, de certa forma, é um visitante incômodo para a equipe de Abel Ferreira. E por falar nisso, o Flamengo vai bem mudado para esse jogo de hoje, com duas mudanças ali importantíssimas e que alimentam até um certo ponto de interrogação da forma como essa equipe irá atuar. Mas antes de falar do Flamengo, vamos às informações do Alviverde de São Paulo. O Palmeiras busca retomar as vitórias depois da derrota para o Internacional na última rodada, com o rendimento da equipe abaixo do usual. Com duas partidas disputadas, soma 3 pontos e por isso iniciou a rodada em 12º lugar na classificação. Terá como aliado neste confronto o Allianz Parque, para o qual retorna em meio à pausa nos shows realizados no estádio. O treinador deve manter a escalação da última partida, considerada ideal neste início de Brasileiro, com a tendência de que Zé Rafael ainda siga como desfalque. Assim, o meio de campo continua com Richard Rios e Aníbal Moreno ao lado de Rafael Veiga. No ataque, há dúvida entre Lázaro ou Estevão. Bem, o Palmeiras, que atuou contra o Internacional lá na Arena Barueri, estádio que pertence à dona Leila, presidente da equipe do Palmeiras, do Clube Palmeiras, dessa vez retorna agora para jogar no Allianz Parque, lá no sintético. O sintético é um reforço a favor do Palmeiras, sim, pois é um terreno no qual o Flamengo ainda não está habituado a atuar frequentemente, diferentemente da equipe do Palmeiras, que procura tirar vantagem em cima de seus adversários, atuando dentro do gramado sintético. Mas o fato é que o Flamengo, como eu disse, já não perde para o Palmeiras atuando lá em São Paulo há muitos anos, é um visitante indigesto para a equipe de Abel Ferreira e com isso o Flamengo tem todas as chances de ir lá e buscar um bom resultado. Até mesmo o empate para o Flamengo, projetando em termos de Campeonato Brasileiro, não seria um resultado tão ruim assim para as pretensões do Flamengo de vencer o Campeonato Brasileiro de 2024, coisa que não faz
desde aquele campeonato conquistado em 2020, ainda sob o comando do técnico Rogério Ceni. Vamos agora para a possível escalação da equipe do Palmeiras. O goleiro, o Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, formando uma linha de 4 na defesa. Aníbal Moreno e Richard Rios, a dupla de volantes. Rafael Veiga como o enganche, né, como eles gostam de falar na Argentina, o homem de ligação. E na frente, Endrick aberto pela direita, Lázaro ou Estevão aberto pela esquerda. E na frente, o Flaco Lopes. Isso aqui ainda pode sofrer uma modificação, como por exemplo, ele tirar o Flaco Lopes e colocar o Endrick mais centralizado e jogar o Lázaro pelo lado direito e o Estevão pelo lado esquerdo. Ou seja, essa possível escalação aqui do Palmeiras pode sim sofrer algum tipo de mudança para o jogo de logo mais. Sabemos que o Abel Ferreira, ele é um treinador estrategista, gosta de armar suas equipes de acordo com o adversário, então certamente ele estudou a equipe do Flamengo, sabe como o Tite gosta de montar a sua equipe e deve aí, de repente, montar uma arapuca para a equipe do Flamengo. Resta ao Flamengo saber sair da arapuca montada pelo técnico Abel Ferreira. Vamos ver como o Flamengo vai se sair no jogo de hoje, exatamente a partir do momento em que a bola rolar lá no estádio Allianz Parque, às 16 horas, horário de Brasília. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as informações do rubro-negro. O técnico Tite preparou a equipe para esse confronto. Vamos ver como o Tite vai montar essa equipe, vai levar a campo essa equipe para o jogão de logo mais contra a equipe do Palmeiras. O Flamengo chega embalado com 100% de aproveitamento, venceu os 2 primeiros jogos contra o Atlético Goianiense e São Paulo pelo mesmo placar, 2-1. O que é preocupante porque o time não vinha levando gols e levou gols nos últimos jogos. Tite seguirá a estratégia de rodar atletas em face à sequência de importantes confrontos, pois o Flamengo tem nada mais nada menos do que na quarta-feira o Bolívar lá na altitude de La Paz e no outro domingo, às 11 da manhã, faz o clássico contra o Botafogo. Então são jogos em que o Tite tem que saber fazer ali a rodagem da equipe, né, para manter os jogadores em forma. Everton Cebolinha é o único desfalque de ordem médica com lesão na panturrilha direita. Tite fará importantes mudanças para não submeter seus 2 titulares absolutos ao risco de novas contusões. Pedro e De La Cruz começam no banco. Carlinhos substituiu o camisa 9, enquanto Arrascaeta, que volta ao time após ter sido preservado contra o São Paulo, entra na vaga do seu compatriota no meio de campo. Então, na verdade, o Tite ele vai levar a campo uma equipe modificada, primeiro, pela questão física, no caso do Cebolinha, que não tem condições de atuar nesse jogo de hoje, e também pela questão do controle de minutagem que deve ser feito em função do calendário muito apertado, com jogos pesados, um atrás do outro. O Flamengo nada mais, nada menos, pegou o São Paulo, agora pega o Palmeiras, depois pega o Bolívar, depois pega o Botafogo. Então, ou seja, uma sequência puxada, pesada, em que o técnico já havia dito na entrevista coletiva contra o São Paulo que o Pedro estava programado para sair naquele jogo por controle de minutagem por risco de lesão. E sabemos muito bem que se perdermos o Pedro dentro dessa sequência pesada que o Flamengo tem pela frente, o Flamengo não tem substituto à altura. O Carlinhos, me desculpe, mas não tem uma condição mínima de substituir o Pedro da forma como o Pedro vem atuando atualmente. Pode até ser que o Carlinhos dê certo no jogo de hoje, faça gol, etc e tal. Torcemos por isso como torcedores do Flamengo, mas se pegarmos em questão técnica o comparativo, né, o Carlinhos não tem condição de substituir o Pedro à altura daquilo que o Pedro vem promovendo, entregando dentro de campo nos últimos jogos, nessa temporada, para ser mais preciso. Lembrando que o Gabriel Barbosa, que seria o substituto natural do Pedro, está suspenso por aquela confusão na questão do antidoping. Ainda não foi julgado seu efeito suspensivo, portanto, ele não pode pisar nem no clube. Então, dessa forma, sem chance de substituir o Pedro num jogo de hoje, o que seria fundamental até para o Flamengo e para o Gabriel poder recuperar sua
confiança, mas infelizmente ele não pode atuar. Então o Flamengo vai levar a campo essa escalação provavelmente. Goleiro Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, até aí nenhuma novidade. O Alan será mantido no meio de campo ao lado do Pulgar. Ambos fizeram uma excelente partida contra o São Paulo, gostei muito da atuação do Alan. Arrascaeta retorna na sua posição como meio armador, dessa vez atuando onde atuou De La Cruz contra o São Paulo. Luiz Araújo, que havia sido poupado no jogo contra o São Paulo, mas teve que entrar em função da contusão do Cebolinha e foi muito bem no jogo, retorna como titular de início, né, jogando desde o início. Bruno Henrique vai jogar na sua, aberto pela esquerda, como um ponto esquerdo. Gosto bastante do Bruno atuando por aqui e não pela direita. E na frente, a interrogação, veremos como será o Carlinhos atuando no lugar do Pedro nesse jogo importantíssimo, como eu disse, para as pretensões do Flamengo de buscar o título brasileiro no ano de 2024. Agora vamos à arbitragem desse jogo de logo mais. O árbitro será Rodrigo José Pereira de Lima, árbitro FIFA de Pernambuco, auxiliado por Nailton Júnior de Souza Oliveira, também FIFA, só que do Ceará. O assistente 2, Francisco Chaves Bezerra Júnior, do Pernambuco. O quarto árbitro, Wagner Silveira Echevarria, do Rio Grande do Sul. E o árbitro de vídeo fica a cargo de Daniel Nobre Bins, VAR FIFA, também do Rio Grande do Sul. Então essas são as informações desse jogaço de bola, Palmeiras e Flamengo às 16 horas, horário de Brasília, lá no Allianz Parque. Peço para vocês se inscreverem no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa o like porque é muito importante e divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal Flamengo Sem Limites possa crescer ainda mais e continuar trazendo bastante conteúdo a todos vocês. Um forte abraço, um bom domingo, bom feriado, se cuidem e saudações rubro-negras.